sobre a história do cavalo de Bananal, um cavalo maltratado que virou repercussão em todo o Brasil. Eu quero fazer neste vídeo um alerta para você que é cristão. Eu asseguro para você, você não vai encontrar outro vídeo aqui no YouTube que vai trazer verdades que vão além desse caso. Meu objetivo é que você, ao final do vídeo, seja sensibilizado, mexido de tal forma que você enxergue esse caso apenas como uma pontinha do iceberg de situações ainda muito mais graves, urgentes, mas esquecidas no Brasil e no mundo. Eu quero te dar um chacoalhão. Eu tenho certeza. Ao final do vídeo você vai adquirir muito mais informação. Se você for cristão de verdade, você vai entender do que eu estou falando. Sabe, é preciso reconhecer. Esse caso do cavalo, que foi brutalmente maltratado, mostra um caso de brutalidade, de maldade. E é normal que as pessoas sintam raiva, que as pessoas sintam tristeza. A gente percebeu aí famosos, as redes sociais falando desse caso. É sim um ato de maldade pura. A nossa humanidade, ela precisa gritar sim contra a falta de humanidade nesse caso. O sentimento, quando a gente olha para um animal que tem as 4 patas cortadas, um cavalo que está exausto, não consegue mais ir. Imagina, já percorreu vários quilômetros. O camarada está em cima. Dali a pouco o animal deita porque não consegue mais, está exausto, está exaurido. O cara vai lá e corta as patas do animal. Esse crime está sendo investigado, mas as cenas, elas são lamentáveis. Só que nós precisamos olhar para além dessa situação. E é por isso que agora eu quero chacoalhar a sua mente. Sabe por quê? Porque essa onda de comoção que aconteceu em todo o Brasil, ela me fez refletir. Será que nós estamos chorando por alguns fatos e estamos esquecendo outros tantos fatos? Eu vou provar para você o que está acontecendo no mundo e vou provar que nós estamos esquecendo de muitos detalhes importantes. Veja só, você sabia que recentemente foi divulgado um relatório apontando que só agora, em 2025, mais de 7 mil pessoas, eu vou repetir, mais de 7 mil pessoas perderam a vida na Nigéria. Cristãos, eu estou falando de cristãos perseguidos que foram assassinados e outros 7.800 foram sequestrados. Essas pessoas, elas estão sendo queimadas vivas. Crianças, mulheres estão sendo abusadas, muitas vezes na frente dos próprios familiares. Nós estamos falando aqui de 7 mil vidas que foram perdidas. Um dos episódios mais brutais, presta atenção nessa história. Dia 13 e 14 de junho de 2025, um vilarejo lá na Nigéria, chamado Yelwata, 200 pessoas perderam a vida. Nesse dia, crianças foram queimadas vivas dentro das suas próprias casas. Milicianos invadiram uma aldeia, botaram fogo nas casas, com pessoas dentro, homens, mulheres e crianças. E para você entender a gravidade do que está acontecendo, e ninguém lembra disso que está acontecendo, desses fatos na Nigéria, olha o caso do Bar Frank Uto. Ele é desse vilarejo. A tia dele estava grávida de gêmeos. Os milicianos atacam a vila e sabe o que eles fazem? Eles abrem, olha só, veja só, eles abrem a barriga dela, cortam a barriga dela e retiram brutalmente os gêmeos de dentro da barriga dessa mulher que estava grávida. 2 das minhas tias estavam grávidas, uma delas de gêmeos. Eles abriram o estômago, removeram os gêmeos e depois os massacraram. Então é isso que está acontecendo. Segundo o Bar, a irmã dele simplesmente teve o cérebro, ele usa essa palavra, descascado. Eles cortam a cabeça da irmã do Bar e praticamente descascam, vão cortando a cabeça dela num verdadeiro ato de tortura, a ponto de ele dizer, descascaram a cabeça
da minha irmã. E tem mais, não para por aí. Um amigo dele, formado em farmácia, tá lá na vila, tá dentro do quarto. Os milicianos chegam e botam fogo no quarto, com ele lá dentro, com o amigo do bar lá dentro. Ele ainda está vivo, as chamas começam a pegar fogo e eles fecham, não tem como aquele homem sair. E ele perde a vida, sendo queimado vivo. Esse ataque nessa vila durou 4 horas, foram 4 horas de terror, de tortura, de incêndio. Porque o que eles fazem é que, quando chegam, você corre para a sua cabana, para a sua casa, e aí o que eles fazem é cercar a casa com combustível e depois colocam fogo na casa. E aí, quando você tenta sair, eles te atacam com facão. Então, eles te cortam como se estivessem cortando um pedaço de madeira, não como se estivessem matando um animal selvagem. Você nem mata um animal selvagem desse jeito. Então, eles esmagam sua cabeça com facão e você vê o cérebro espalhado. Esses são meus irmãos, esses são meus primos, são pessoas que eu sei e eu conhecia muito bem. Eu conhecia quase 80% dessas pessoas. Na verdade, alguns deles, eu falei com alguns deles uma semana antes daquilo acontecer. E toda vez que a gente conversa, a gente a gente teme. A gente sabe que está vivendo em cima de uma bomba relógio. Essas coisas vão acontecer de novo. Agora você imagina o que passou na cabeça dessas pessoas, o sofrimento, a dor, né? Isso acontece muito, gente. Eu acabei de falar, você tem o seu filho, você tem a sua filha, e você tem coragem de ver o seu filho sendo abusado, a sua filha, uma criança, sendo abusada, muitas vezes, na sua frente. O que você faria se o seu filhinho fosse queimado, vivo? Se a sua filha que você cuidou com tanto amor e carinho, simplesmente ela fosse abusada e você ficasse vendo, o cara coloca uma arma na sua cabeça, você vendo a sua filha sendo abusada e você não pode fazer nada. Passaram pelo mosquiteiro, cortaram o mosquiteiro, entraram no quarto, esquartejaram ele, esquartejaram o filho dele que estava dormindo antes e esquartejaram a esposa dele. Não bastasse a onda de assassinatos, também existe uma estimativa terrível. São 35 cristãos sendo sequestrados todos os dias. Cerca de 2 cristãos sequestrados na Nigéria por hora. E na maior parte das vezes, os milicianos, o grupo extremista que é islâmico, é muçulmano, sequestra principalmente mulheres, crianças, meninas e leva essas meninas para serem até mesmo escravizadas sexualmente. E tem mais. Desde 2010, existe outro relatório que aponta que foram 125 mil cristãos assassinados na Nigéria. 125 mil cristãos assassinados na Nigéria. Olha, isso é uma cidade de Pindamonhangaba, no estado de São Paulo inteira, desde 2010, ou seja, em 15 anos, né? É como se você pegasse o estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, né? Você vê jogos ali, você vê jogos do Flamengo com 60 mil pessoas. É como se você dobrasse e pegasse 2 estádios lotados de futebol, de pessoas assassinadas em muitos casos, como eu contei a história aqui hoje nesse vídeo, de forma brutal, de forma desumana. Segundo esse mesmo relatório, desde 2010, foram 250 padres católicos sequestrados, 350 pastores sequestrados, quando não, perdem a vida para esses milicianos, esses extremistas. E aí, eu sei que os famosos foram nas redes sociais, muitas pessoas, para falar do caso do cavalo. A mídia noticiou no Brasil inteiro o caso do cavalo. E eu me preocupo e é por isso que eu faço um apelo cristão para você. Por que as pessoas não olham para a situação da Nigéria? Um cavalo mobilizou o Brasil. Agora, por que 7 mil pessoas que perderam a vida na Nigéria não mobiliza não só o Brasil, como também o mundo?
sem querer diminuir a importância do caso, mas eu não vi gente famosa falando da Nigéria. Eu não vi os grandes veículos de comunicação falando da Nigéria. Está esquecido pelos famosos. A famosa aqui no Brasil foi lá condenar o ataque ao cavalo. Tá certo, mas eu queria chamar a atenção de você que é famoso, você que é influenciador. Olha para a situação da Nigéria. Pelo amor de Deus, eu te contei uma história aqui trágica. Imagina uma mulher que tem o seu abdômen, a sua barriga aberta. E as crianças tiradas à força, de forma brutal. Por que ninguém lembra disso? Por que ninguém fala disso? Por que a mídia, a grande mídia brasileira, não olha para o caso dessas pessoas que são esquecidas pelo próprio país e pelo mundo, gente? Infelizmente, o governo do nosso país, o governo do nosso estado não está fazendo nada a respeito disso. Porque eles só querem ser politicamente corretos. Pelo amor de Deus, se você é cristão, eu quero que você fique indignado comigo também. Sabe por quê? Enquanto a gente está olhando para o caso do cavalo, com razão, você sabia que aqui no Brasil, segundo o Anuário de Segurança Pública, são mais de 40 mil pessoas assassinadas por ano. Isso dá, gente, 40 mil pessoas. São 110 pessoas por dia, ou quase 5 pessoas que perdem a vida assassinadas a cada hora. No tempo que você leva para assistir a esse vídeo aqui, provavelmente quando você terminar de assistir a esse vídeo, pelo menos uma pessoa no Brasil, ela perdeu a vida, vítima de homicídio. E nesses casos, sabe, alguns ficam muito famosos. Mas quantos jovens na periferia perdem a vida diante do tribunal do crime? Antes de perderem a vida, são espancados, têm as suas partes íntimas muitas vezes violentadas, são colocados ali, eu não sei o nome, eu não sou um especialista nessa área, mas são colocados no forno de pneus para assarem. Jovens que às vezes nem fazem parte do crime organizado, são filhos, são pessoas, seres humanos, que perdem a vida por um tiro da polícia, por um tiro do tráfico, e fazem parte dessa triste estatística que ninguém, nem o famoso, está falando disso. Quando tem um caso de repercussão, vai lá alguém e fala. Mas a maioria desses que perdem a vida são anônimos, esquecidos, e ninguém está lembrando deles. Você sabia que são mais de 60 mil pessoas que desaparecem no Brasil todos os anos? Isso dá 160 famílias por dia que todos os dias sofrem com um ente querido desaparecido. Aqui no Brasil, são 4 mulheres vítimas de violência de feminicídio todos os dias. Um caso ou outro ganha repercussão, mas a maioria passa batido. É lembrado ali, acolá, num veículo de comunicação local, mas a maioria são mulheres anônimas, muitas vezes que sequer são lembradas pelas próprias autoridades. Essa questão do cavalo de Bananal, ela mostra para nós que existem algumas razões por detrás desse cenário todo que eu estou falando aqui. A primeira delas, claro, é a questão da visibilidade. O que é isso? A força de um vídeo viral versus a complexidade das notícias distantes. Quando um vídeo viraliza como esse, é muito mais fácil esse tipo de caso ganhar repercussão. Só que uma questão lá na Nigéria, está longe, está distante, não tem nenhum vídeo viral, as pessoas não veem isso, não sabem disso, não conhecem o assunto. Por isso que eu faço um apelo para você. A forma de a gente fazer isso ser conhecido, essa realidade de gente que está perdendo a vida na Nigéria, a realidade do Brasil, essa reflexão, esse chacoalhão nas autoridades, para olhar também para o Brasil, para a Nigéria. E a Nigéria é só um dos muitos países do mundo onde cristãos são brutalmente perseguidos. E ninguém lembra disso, tá? Então, por isso que eu faço um apelo para você, inclusive, compartilhar esse vídeo para fazer essa informação chegar até mais pessoas, curtir, compartilhar, para que esse vídeo possa chegar até mais pessoas. E olha, tem aquela psicologia, né? O cavalo é um animal inocente, o ser humano não, o ser humano é ruim, é maldoso, né? O ser humano é complicado. Parece que as pessoas, elas se preocupam, elas se sensibilizam muito mais com o animal do que com o ser humano. Só que aí, cristão amigo,
Você que é um cristão verdadeiro, você deve saber que no Brasil de hoje, com todo respeito a quem pensa diferente, a gente tem uma inversão de valores muito grande. Sabe por quê? Porque nós chegamos a um ponto aqui no Brasil em que um cachorro, muitas vezes, vale muito mais do que um ser humano. Eu sei que tem muita gente com boa intenção, que se doa, que faz ONG, que trata dos animais e tira das ruas, e tem que tirar mesmo. Só que eu percebo que hoje tem muita gente que ama muito mais o cachorro do que o ser humano. Eu vejo muita cidade onde tem ONG para a proteção dos cachorros, que tem ONG para tirar cachorro da rua, que tem ONG para levar os cachorros para um veterinário, mas não tem uma entidade que se preocupa com os moradores de rua. Não tem uma entidade que se preocupa com as pessoas que estão no alcoolismo. E eu não estou falando aqui que é errado ter ONG para a proteção dos animais, pelo amor de Deus. Esse não é o meu objetivo. O meu objetivo é dizer que quando a gente valoriza demais o animal e esquece do ser humano, alguma coisa no nosso cristianismo deve estar errada. Porque, gente, quem foi feito à imagem e semelhança de Deus não foi o cachorro, foi o homem. E aí eu vejo gente beijando o cachorro e abraçando o cachorro como se fosse um ser humano, e tratando o cachorro como se fosse um ser humano, e carregando no carrinho de bebê como se fosse um ser humano, e amando um cachorro e dizendo: eu prefiro confiar no cachorro, eu prefiro amar o cachorro, porque eu não confio no ser humano. Mas se a gente olhar para a Bíblia, volto a dizer, quem foi feito à imagem e semelhança de Deus é o homem. O amor, o projeto de Deus de redenção, de salvação, foi feito por meio do homem. Tanto é que Jesus, ele veio como homem, para morrer como homem, e não como cachorro, gente. Com todo respeito a quem gosta de cachorro, mas a gente não pode colocar o animal acima do ser humano. Verdade seja dita, doa a quem doer. Essa é a realidade. Você concorda com o que eu estou falando para você? Então escreve nos comentários, você acha que eu estou certo, você acha que eu estou errado. Eu quero muito ler o seu comentário, saber a sua opinião, isso é importante para nós. Então, para a gente finalizar, o que eu digo para você, a solução de fato não é sentir menos pelo cavalo, pelo cachorro, mas sim é sentir mais pelo ser humano. A nossa indignação, ela não está errada com o caso do cavalo, mas ela está incompleta. A gente está indignado com o cavalo, mas está esquecendo do ser humano, do cristão, do crente que está sendo perseguido no mundo por causa do nome de Jesus. E eu faço uma exortação para você, que essa sensibilidade que nos fez chorar por causa de um animal, que ela nos quebre o coração também pelos perseguidos e pelos violentados no Brasil e no mundo. Que a nossa compaixão, moldada por Cristo, ela não seja apenas voltada para o animal, mas também para o ser humano. E se essa reflexão ela incomodou você, já peço para você se inscrever aqui no canal para você não perder mais vídeos como esse, tá bom? Temas relacionados ao cristianismo que impactam a sua vida. Na prática, você assiste aqui no canal. E olha, se você me acompanha aqui no canal, se você gostou desse vídeo, se você gosta dos vídeos que eu produzo, onde eu trago a minha opinião, dou a quem doer, e se você quiser me ajudar a manter esse canal, eu não estou pedindo doação para você, mas eu criei um guia, um método que é para destravar vidas de oração de muitas pessoas, para destravar a sua vida de oração, para ajudar as pessoas a entenderem como é que é a oração, né? O que está errado quando a gente parece que ora, a oração não passa do teto, a gente não consegue manter uma rotina diária de oração. Sabe, quando a gente olha para o cenário e fala: nossa, eu poderia orar mais, eu poderia me envolver mais, mas eu não consigo orar, minha vida está travada, eu começo a orar, parece que as palavras ficam repetidas. É por isso que eu criei um guia chamado Destravando a Sua Vida de Oração. E esse guia, além de abençoar a sua vida, ele também ajuda a manter esse canal. É um material riquíssimo que eu produzi como professor de escola bíblica. Vale a pena você conhecer. O vídeo para você entender, conhecer mais, está aqui nesse botão. Se você quiser também, você pode clicar no link que está na descrição aqui desse vídeo. No primeiro comentário, é só você clicar aí nos comentários, você vai ver lá. O primeiro comentário que eu fiz está com um link
para você poder conhecer esse material e nos ajudar aqui no canal, tá bom? E é isso. Eu preciso muito continuar trazendo esses vídeos de reflexão, de embate, para falar aquilo que muita gente não tem coragem ou não quer falar desses assuntos. Alguém precisa ter coragem de falar, de mostrar. E é por isso que eu preciso que você me ajuda a estar aqui no YouTube para essa missão. É uma missão dura, árdua, que exige coragem, que exige esforço, mas com Deus na direção, eu quero trazer sempre essa mensagem forte, reflexiva para você. Eu espero que ao final desse vídeo você tenha adquirido essa consciência, essa sensibilidade de que tem muito ser humano no mundo que merecia mais atenção, que merecia pelo menos a sua oração como cristão, tá bom? Muito obrigado por ter me assistido até aqui. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. A Deus sempre toda a honra e toda a glória.